Sou Rui Alves Pereira, sou advogado. A minha primeira pergunta era direcionada para o doutor Maia Neto, que fiquei um pouco com dúvidas relativamente à questão da assessoria técnica na falta de acordo na Conferência de Pais. Isto é, na falta de acordo na Conferência de Pais, o juiz deve decretar um regime provisório, suspender a Conferência de Pais e remeter ou para a mediação ou para a assessoria técnica. Gostaria de retirar daqui, há um caráter ou não de obrigatoriedade desta remessa para a auditoria técnica ou para a mediação familiar. Bem, sei que temos que conjugar com outra disposição legal, mas quando eu li estas duas disposições legais, interpretei que a disposição legal, salvo erro, que é o artigo 23 ou 21, que fala na assessoria técnica, diz que o juiz pode, em qualquer altura do processo, portanto é uma regra mais geral, que pode obviamente aceder se assim o entender. Eu pergunto se nesta Conferência de Pais, se isto tem ou não um caráter obrigatório. Eu percebi pelas palavras do Sr. Doutor que falou por regra, enfim, que é uma coisa um bocadinho diferente por regra, exceções, portanto, porque as motivações desta lei passam pelo consenso, passam por introduzir estes novos saberes com o direito e, portanto, se tem ou não um caráter de obrigatoriedade. Esta era a primeira questão. E se a doutora Julieta Monjinho não se importar, faço já a segunda questão, que em bom rigor não é uma questão, era para a doutora Maria Clara, que coordenadora do ponto de encontro familiar e mediadora, que efetivamente falou de mediação, falou de pedagogia, falou de colaboração entre os pais e aquilo que eu gostaria de deixar aqui com o Sr. Doutor é apenas uma reflexão e também com toda esta sala, para quando também, tomando em consideração essa pedagogia, para quando é que nós devemos ponderar uma nova designação para essa figura que nós chamamos de alienação parental. Até que ponto essa alienação, que a Sra. Doutora tinha exposto no seu texto, no seu PowerPoint, não é uma terminologia, não é um rótulo, não é uma terminologia discriminatória. Não estou a dizer que não existam esses comportamentos. Estou a falar até que ponto nós não devíamos ponderar ou começar a utilizar outro tipo de terminologia que não a alienação parental, uma vez que nós queremos consenso, nós queremos pedagogia, nós queremos tratar daquele problema, não queremos rotular absolutamente ninguém. E as terminologias são mais importantes do que nós pensamos e veja-se a luta que tivemos de passar de menor para a criança, que de facto foi uma grande luta, mas que conseguimos e que a partir daí começamos a olhar para a criança de outra maneira. Eram só apenas estas duas observações. Obrigado. Olá, boa tarde. O meu nome é Maria José Fernandes, pertenço ao Sistema de Mediação Familiar da Direção-Geral da Política de Justiça e tinha aqui duas questões que gostaria, se fosse possível, que a mesa me esclarecesse. Não sei se o primeiro orador, se calhar, seria a pessoa mais... talvez me pudesse dar uma resposta mais concreta. O que eu queria saber é, a partir de quando é que começa a contar o prazo da audição técnica e da mediação? Considerando que a audição técnica, conforme a lei diz, serão 60 dias, e a mediação, que também tem uma lei própria, especifica que tem a duração no prazo máximo de 3 meses, obviamente, que já foi dito que poderia haver, ou poderá haver eventualmente, bastante devidamente justificada a necessidade de prorrogar o prazo para conseguir chegar a bom porto, uma vez que as coisas até estão bem encaminhadas. Portanto, o meu interesse era perceber se o prazo começa a partir da data de despacho, da data do envio do despacho, da recepção desse despacho pelos serviços ou da atribuição do mediador para começar a trabalhar com as partes. A outra questão que eu queria colocar é se existe a percepção por parte dos juízes de família que estas duas modalidades, portanto a audição técnica e da mediação, podem coexistir, ou seja, se há esta noção de que uma não tem que funcionar em detrimento da outra, se houver a percepção de que as duas podem coexistir e trabalhar situações que, apesar de coligirem a determinada altura, podem ter soluções diferentes e trabalhos diferentes. Obrigada, boa tarde. A primeira pergunta que o Sr. Doutor Advogado coloca, eu diria, quando eu disse regra, é prática, é obrigatória. Vamos ser corretos. É uma diligência de instrução. O juiz, estamos em jurisdição voluntária. Pode fazê-lo, não fazê-lo. Aqui, para mim, é a continuação da conferência. A conferência é obrigatória. E a sua continuação é. Outra coisa é se os pais
ou as partes chamadas a este complemento instrutório, colaboram ou não, isso é outra questão. Portanto, são questões distintas. Se não colaboram, não procede. Se colaboram, procede. Portanto, se vamos pôr nas mãos do juiz, eu vou ver se, quando eu digo por regra, pode aparecer casos patológicos, e aparecem vários, logo no início do processo, antes da conferência, que o advogado já requereu, já indicou, em que o exame psiquiátrico, etc., tem que ser pedidas. É só nesses casos. À semelhança da audição da criança, é a regra. Mas lá está também no artigo, salvo caso superior interesse da criança, temos que deixar sempre uma válvula de escape, digamos, para situações absolutamente anómalas. Portanto, eu diria, para sermos claros, é obrigatória, faz parte da instrução. Coexistência da audição técnica e da audição, eu diria que não. Quer o juiz na conferência informa sobre a audição e remete-se, as pessoas aceitam, querem, vai para lá. Então ultrapassa logo a audição técnica. Se temos um tipo de mediação, não vou para a audição técnica. Durante a audição técnica é diferente, as partes estão a ser trabalhadas e elas próprias serão informadas, se querem recorrer à mediação, vão para a mediação. E o auditor técnico informa o juiz de que entrou em procedimento de mediação. Quanto ao prazo, nunca pensei nisso, e penso que é desde o início que o auditor técnico começou a trabalhar. Como é que isto já funcionou? As partes saíam da conferência e entravam no gabinete, junto do tribunal do auditor técnico, que começava a fazer o agendamento das diligências com eles. E isto é que faz sentido num procedimento célere, rápido, desburocratizado, informal, avançado. Portanto, responde, o prazo conta-se desde o início. Agora, não é nenhum prazo perentório, não é um prazo absoluto, vamos ser corretos. Estamos em diligências, jurisdição voluntária, estamos a tentar trabalhar com as partes, e o prazo é 2 meses desde o início à partida da audição. Se eles naquele dia estiveram com o auditor, já falaram com ele, começa a contar o prazo. Disse não coexiste. Havia 2 questões, portanto, tinha a ver com os prazos. A partir de quando é que começava a contar relativamente para a audição técnica, o doutor já fez desde o início responder. A mediação também. E outra coisa que eu tinha colocado, e que o doutor também já me respondeu, tem a ver com a coexistência dos 2 modelos. Portanto, eu disse que não pode. O doutor já respondeu. Mas aqui a questão é, e a mediação? Quer dizer, nós, quando falamos de audição técnica, o doutor frisou agora muito bem, não é propriamente ser de uma porta e entrar na outra, mas há automaticamente um dispositivo de seguida. Relativamente à mediação, há um sistema cuja entidade gestora é a Direção-Geral da Política de Justiça. É como era. Ou seja, chega ao despacho, sim, nós temos ainda que contactar as partes, portanto, obter informação das partes e depois atribuir o mediador. Há algum tempo em que isto demora em termos de procedimentos, como é lógico, não é? Portanto, e depois tem a ver com a disponibilidade das partes, nem sempre a disponibilidade... Eu respondo que a lei não se meteu 1 milímetro nessa área. Pronto, então... Eu sou mestrado, não me percebo do procedimento da mediação. Exato. E, portanto, o que era, mantém-se. O que era antes desta lei, quanto à mediação, mantém-se. Ok, obrigado. Boa tarde. Doutora Marília, se faz favor. Apenas para responder à sua questão, estou completamente de acordo consigo. São rótulos e por vezes muito injustos, porque um parente alienante pode ser alienado e vice-versa, quer dizer, pode assumir as 2 funções, completamente. Creio que o mais correto será mesmo situações de risco de perda dos laços afetivos com um dos pais. Penso que é o mais correto e em vez de... Cindy. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, ter antes uma terminologia como comportamento desviante do progenitor, porque de facto nós queremos pedagogia, nós queremos ajudar, precisamos ajudar aquelas pessoas, não é? E portanto, quando temos um rótulo, enfim, é uma coisa que é muito difícil de destruir e de facto, enfim, nós não precisamos de importar de lado nenhum terminologias. Acho que se de facto o caminho de toda esta legislação passa pela pedagogia, passa pelo consenso, passa pela intervenção de outras áreas, também neste sentido das terminologias temos de ter algum cuidado, porque é uma terminologia que de facto
facto tem tido alguma dimensão, e volto a frisar que não nada tem a ver com os comportamentos, que eles de facto Claro. existem. Acha que devíamos ter algum cuidado com essa terminologia, utilizando outra, que fosse mais pedagógica e que não fosse um rótulo, porque nós queremos integrar, queremos resolver o problema, não queremos punir, não queremos condenar. Exatamente, concordo completamente consigo, e o trabalho que eu faço nunca ponho rótulos que o pai ou que a mãe são alienantes ou alienados. Não há rótulos, até porque sou mediadora. Foi justo um trabalho académico para demonstrar algumas atitudes. Mas concordo plenamente consigo. Eu lamento, mas acho que já é humanamente impossível continuarmos. Dou por encerrada a sessão. Obrigada.